tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, estão saindo e os que estão chegando. Meu irmão, minha irmã, online, presencial, esposa linda, maravilhosa, filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus em minha vida, irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas e primas, amigas, amigos, diaconisas, diáconos, pastoras e pastores. Hoje, novamente, estamos aqui continuando a nossa oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos, nesta série Caminhando com Deus em Jesus, andando em Jesus o Cristo, meu irmão. Caminhando com Deus em Jesus o Cristo. Nesse vídeo 15, da parte 1 do Evangelho do Apóstolo João capítulo 11. Jesus, Deus com resposta para hoje. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda responde. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Quando tudo parece perdido, Jesus ainda responde. Meu irmão, minha irmã. Então, prepare o seu coração, prepare a sua mente, deixa o Deus Espírito Santo falar com você e que nós venhamos ter essa palavra da vida de Jesus para nos dar neste momento espiritual. Meu querido, minha querida, no Evangelho de João, que a tensão chega ao limite. João, capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: eu e o Pai somos um. Isso não é metáfora, isso não é poesia, isso não é figura de linguagem. Isso é uma declaração direta. E os líderes religiosos entendem exatamente o que João nos relata aqui em João capítulo 10, 33. Os líderes religiosos entenderam exatamente o que Jesus diz. João 10, 33 nos relata: não vamos apedrejar você por boas obras, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Meu irmão, minha irmã, quando tudo parece perdido, Jesus ainda, quando tudo parece perdido, Jesus ainda, quando a porta fecha, quando o diagnóstico vem, quando o relacionamento termina, quando o dinheiro acaba, quando a fé, sua, minha, nossa, enfraquece, Jesus ainda está ali. Mas será que percebemos? Esta é a pergunta. Será que nós percebemos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, 25. Não é maravilhosa essa mensagem? O que isso significa para você hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, meu querido, minha querida? Jesus disse isso diante de um túmulo, diante do cheiro da morte, diante do choro. Jesus, o Cristo, não negou a dor, Jesus não ignorou o luto, e Jesus, o Cristo, chorou. Mas ele também declarou: a morte não é o fim. Você já se perguntou, minha irmã, meu irmão, e se aquilo que você chama de fim, por apenas um cenário para Deus revelar algo maior? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o que parece morto pode estar apenas esperando a voz certa. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ele, Jesus, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se. O que isso significa, minha irmã, meu irmão lá presencial? Os discípulos estavam ali desesperados, achavam que iam morrer, lógico. E Jesus estava no barco, dormindo. Não porque não se importava, mas porque sabia que o barco não iria afundar. E nós muitas vezes podemos perguntar a nós mesmos: quantas vezes nós entramos em pânico, mesmo com Jesus dentro do meu, do seu, do nosso barco, não é verdade? A tempestade não é a maior que a presença. A tempestade não é maior que a presença, meu irmão. Em Lamentações 3, capítulo 22 e 23, diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. O que significa? Minha irmã, meu irmão lá presencial. O profeta escreveu isso em meio à destruição. Jerusalém caída, o povo disperso, e mesmo assim ele declarou: ainda existe misericórdia. Se a misericórdia se renova, meu irmão, minha irmã, toda manhã, então por que insistimos em viver presos ao ontem? Você acordou hoje. Isso já é prova de que Deus ainda não terminou a obra em você, em mim, em nós. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda chama Lázaro para fora, acalma a tempestade, perdoa pecadores, transforma a cruz em vitória. A cruz parecia derrota,
mas era o maior plano de redenção da história. Conforme o apóstolo Paulo escreveu para Romanos 8:11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês. Se o mesmo poder que venceu a morte habita em nós, o que realmente está perdido? Meu irmão, minha irmã. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda é o caminho. Jesus ainda é a luz. Jesus ainda é a resposta. Jesus ainda é Deus. Talvez eu, você, nós, talvez estejamos ainda perguntando. E talvez a pergunta não seja: será que Jesus pode? Mas será que eu vou confiar? Meu querido, minha querida. Essa é a pergunta. Porque, meu irmão, minha irmã, e será que nós não estamos hoje, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não querendo apenas apedrejar por boas obras, mas conforme nos diz João 10:33? O que nós podemos tirar isso para a nossa meditação e oração de 30 minutos a cada batida do nosso coração, meu querido, minha querida? Assim, meu irmão, os líderes religiosos, saduceus, fariseus, os homens que conheciam a religião, não vamos apedrejar você por boas obras, mas por blasfêmia. Porque você, sendo homem, se fez Deus. Minha querida, temos que meditar profundamente nessa palavra. Os fariseus, eles não estavam confusos. Eles entenderam. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele está, Jesus, o Cristo, afirmando igualdade divina. Jesus não disse: eu sou parecido com o Pai. Jesus disse o quê? Eu sou um com Deus. Eu sou não é acidental, meu querido, porque quando você viaja lá para o Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 3:14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus responde o quê? Eu sou o que sou. Esse eu sou é o nome revelado do Deus eterno. Porque agora observe que o apóstolo nosso Jesus Cristo, João 8:58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse eu era. Jesus Cristo disse eu sou. E naquele momento, os judeus pegaram pedras. Por quê? Meu irmão, lá é presencial, meu irmão. Porque eles entenderam que Jesus estava usando o nome divino. Jesus tinha acabado de curar, ensinar, libertar, mas não foi isso que incomodou. O que incomodou os doutores da lei foi ele dizer: eu e o Pai somos um, como o apóstolo João, capítulo 10, versículo 30 nos relata. João 10:30. Não é por boas obras que te apedrejamos, mas por blasfêmia, porque sendo o Senhor, sendo tu, homem, te fazes de Deus. Eles não estavam reagindo às obras, estavam reagindo à identidade. Nós estamos hoje querendo os apedrejar por boas obras, mas será que, sem perceber, fazemos o mesmo? A rejeição da verdade, meu querido, minha querida. Aos líderes religiosos, eles conheciam a lei profundamente, eram estudiosos, sabiam das escrituras sagradas, mas quando Deus estava diante deles, eles não reconheceram. É possível conhecer Bíblia? Sim, verdade. E ainda não reconhecer Jesus? Sim, é verdade. Porque conhecer texto não é o mesmo que se render à verdade, meu querido, minha querida. O incômodo da autoridade de Jesus, não apenas por fazer milagres, Jesus não apenas fazia milagres, ele afirmava ser Deus. E isso confronta o ego humano, principalmente dos entendidos e os estudiosos da lei. Porque se Jesus é Deus, então eu não sou o centro. Minha opinião não é absoluta e o meu orgulho precisa cair. Meu irmão, minha irmã, a pergunta que o Deus Espírito Santo faz para nós hoje: quem governa o meu, o seu, o nosso coração? A cultura, o medo, o dinheiro, o reconhecimento ou Jesus como Senhor? Queridos, queridas, cada batida do nosso coração é um lembrete. E eu não controlo minha própria vida. Você também não. E mesmo assim, às vezes queremos julgar Deus. Os homens levantaram pedras contra o autor da vida, Jesus o Cristo. Hoje as pedras não são físicas, são críticas, são indiferentes, são religiosidade sem rendição. Meu querido, minha querida. João 10, no capítulo João 10, o capítulo inteiro fala do bom pastor. Ele diz, João 10:11, eu sou o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra nos vídeos anteriores? Eles queriam apedrejar os saduceus, faduceus. Eles queriam, os religiosos, os entendidos da lei, os sábios da lei, estavam dispostos a morrer por ele. Que contraste, meu irmão, minha irmã. Assim, meu irmão, minha irmã, você que ainda não tem entendimento, você que ainda não conseguiu entender, compreender e aceitar Jesus como seu único Salvador e Redentor e único a ser adorado, Jesus não estava apenas ensinando moralidade, ele estava afirmando, eu sou o Deus que falou com Moisés, eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho, eu sou o Deus que sustentou
o povo de Israel, Israel no deserto. Mas agora em carne e osso. João capítulo 1, 14 declara. Lembra lá que lindo, maravilhoso? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que Deus decidiu entrar na nossa história. Se Jesus não é Deus, ele foi um mentiroso, não é verdade? Porque ele aceitou a adoração, perdoou pecados, declarou autoridade sobre a vida e a morte. Mas se ele é Deus, então ele tem autoridade hoje. Autoridade para perdoar, autoridade para restaurar, autoridade para ressuscitar. E é exatamente isso que João capítulo 11 revela. O mesmo que disse, eu e o Pai somos um, agora está diante de um túmulo. E ele prova com ação que declarou com palavras. Porque João capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é um conceito, meu irmão, minha irmã. Não é uma filosofia. É Deus falando. E quando Deus fala, a morte escuta. Meu querido, minha querida. Se Jesus é Deus, então o seu, o meu, o nosso problema não é maior do que ele. Se Jesus é Deus, então a sua história não terminou. Se Jesus é Deus, então ainda existe a resposta para mim e para você hoje. Porque não estamos falando de religião, estamos falando de revelação, meu querido, minha querida. Revelação. Essa é a mensagem linda, maravilhosa, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, aqui, João 11, Jesus, Deus com resposta para hoje. Começa com uma notícia. Não é milagre, não é celebração, não é festa, é doença. É doença. O versículo 1 diz que Lázaro, João 11, versículo 1 diz que Lázaro estava enfermo, morto, mas a vida deu vida à morte. E quem é essa vida, queridos, querida? Meu irmão, minha irmã. Lázaro estava enfermo e no versículo 3, Marta e Maria enviam um recado. Senhor, a quem amas está doente. Observe aqui a profundidade disso. As irmãs de Lázaro, elas não apelam para merecimento, não apelam para religiosidade, elas não apelam para esforço, elas apelam para relacionamento. Aquele a quem amas. O que isso nos ensina? Algo poderoso. Aquele a quem amas. O que isso nos ensina? Algo, e algo poderoso. O milagre começa em relacionamento. Não na sua performance, ou na minha performance, ou no meu poder, ou no seu poder, queridos, queridas. Essa é a mensagem verdadeira do Evangelho, meu irmão, minha irmã. Porque quando, meu querido, minha querida, nós estamos mortos, a luz da vida é Jesus, o Cristo, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, mas o texto mais desafiador é o versículo 6, que diz assim, quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde estava. 2 dias aonde estava. Irmãos, Jesus ouviu, Jesus Cristo sabia e Jesus Cristo amava. Mas Jesus ficou. Isso parece contraditório, não é verdade? Se ama, você pergunta, por que não corre? Se pode, você pergunta, por que não age? Porque João 11 não é sobre pressa, é sobre propósito. Meu irmão, uma irmã, é sobre propósito. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia. Começa com doença, com fragilidade, começa com limite, seu, meu, nosso, com limite humano. Lázaro não estava apenas com febre, ele estava caminhando para a morte. E talvez essa seja a condição de muitos hoje. Meu irmão, minha irmã. Doentes de medo, doentes de culpa e doentes de cansaço espiritual. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 4, queridos, queridas. Essa é a mensagem da cruz verdadeira. Irmão online, presencial, então aqui novamente, nessa palavra poderosa, linda, que com certeza vai transformar você, eu, e a cada batida do nosso coração, assim como a nossa família também. Então, se você puder, agora, pare um instante. Pare de fazer os afazeres, pare o celular, pare a correria, pare os pensamentos que disputam a minha, a sua, a nossa mente. E respire. Respire 3 vezes, fundo. Porque vamos ouvir, não é opinião minha, humana, é nossa opinião. Não é. Lógico que não. Não é discurso motivacional, não é filosofia. É palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é anunciada, algo acontece. A palavra de Deus confronta, a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus, ela transforma. João 8, capítulo 23, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dito, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje não
não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui para libertação. Talvez você tenha vindo cansado, talvez distraído, talvez até endurecido. Minha irmã, online presencial, o irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas, primos, diaconisas, diáconos, pastoras, pastoras, minha amiga, meu amigo. Mas, talvez até endurecido, distraído, cansado. Mas, a palavra de Deus tem poder para quebrar a pedra mais dura. Irmãos e irmãs, então abra seu coração, não apenas os ouvidos. Porque ouvir sem abrir o coração é como chuva sobre pedra. Mas quando o coração se abre, a palavra gera arrependimento. Arrependimento não é vergonha, é mudança de direção, é sair da morte para a vida. É sair da escuridão para a luz. O livro de Atos, capítulo 3, 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam, ou para que sejam, o quê? Apagados os vossos pecados. Meu irmão, hoje pode ser o dia da sua mudança. Hoje pode ser o dia da sua restauração. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Mas isso não começa com uma decisão. Então, meu querido, minha querida, lógico que não. Isso só começa com uma decisão profunda na minha, na sua, na nossa vida. Uma decisão profunda. Silenciar o mundo e ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, se puderem, incline a cabeça, desarme o orgulho, entregue o controle, porque quando a palavra entra, o pecado perde força. Quando a palavra de Deus entra na sua, na minha vida, o nosso coração, ele é moldado. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela é transformada. E a salvação deixa de ser teoria e se torna realidade. Meu querido, minha querida. Irmão, minha irmã, vamos fazer uma pequena oração para o Espírito Santo tirar as escamas dos nossos olhos e da nossa mente e trazer o entendimento da palavra. Espírito Santo de Deus, neste momento nós nos aquietamos diante da Tua poderosa presença. Então, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, tira toda distração, todo peso, todo pensamento que não vem do Senhor. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, para que nós escutamos e venhamos escutar a Tua santa palavra, poderosa. Mas, Senhor, que assim, através da Tua palavra, nós recebemos revelação. Que cada versículo fale aos nossos corações, que cada arrependimento, Senhor, verdadeiro, venha transformar a nossa vida e haja arrependimento verdadeiro, mudança de comportamento e desejo sincero de viver segundo a Tua vontade. Concentra no Senhor, faz-nos sensíveis à Tua poderosa e santa voz. Amém, amém. Amém, minha irmã, meu irmão, online presencial, família. Meu querido, minha querida, irmãs e irmãs, cheguem mais perto, abram mais um pouquinho o seu ouvido, a sua atenção, concentrada. Imagine comigo agora, vem para cá. Imagine comigo algo maravilhoso. Mas vamos entender de uma forma bem simples. Antes de existir céu azul, antes de existir mar, antes de existir eu, você, nós, antes de existir o mundo, já existia Deus. Não Deus sozinho, mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não três deuses, um só Deus. Perfeita união e perfeito amor entre eles. Porque João tem nos falado, lembra lá? No apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, João capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Lá não havia tristeza, não havia pecado e não havia morte. Meu irmão, minha irmã, isso tudo isso antes de existir e da existência de tudo e de todos. Mas Deus já sabia que o homem cairia, Deus já sabia que o pecado entraria, Deus já sabia que a humanidade se afastaria. E mesmo assim, Deus criou. Por quê? Porque, minha irmã, e mesmo assim Deus criou. Minha irmã online, você presencial. Porque o amor não cria para abandonar, não é verdade? Agora, venha comigo novamente, imagine essa cena em tridimensional. O Pai cria o mundo maravilhoso, o Pai cria a cruz, o Pai cria a terra e o Pai cria o
homem. Mas Deus já sabia que um dia haveria túmulo, haveria cruz, haveria lágrimas. E o Filho, Jesus o Cristo, o Deus Jesus o Cristo, não foi forçado. Porque em Hebreus, linda essa mensagem, Hebreus 10, 7, eis que venho para fazer a tua vontade. Meu querido, o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 7. O Filho se oferece, não por lógica ou obrigação, mas por amor. Eu irei. Irei nascer como homem, irei sentir fome, irei sentir dor, irei sentir desprezo, irei sentir agonia, desespero. Irei morrer. E mais do que isso, não apenas a mim mesmo, mas vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Não apenas a mim mesmo, mas vou ressuscitar esperança. Então, minhas irmãs, meus irmãos online presencial, irmão carnal, sobrinhas, cunhados, tias, primos, diaconisas, diácono, minha amiga, meu amigo, e então, pastores. Lá em João, Novo Testamento, capítulo 11, quando Lázaro estava morto. Não era apenas um milagre, era uma demonstração. Uma demonstração de que, lógico, Deus não é morto, que Deus não é ideia, que Deus é vida. Maravilhoso que o apóstolo do nosso Jesus Cristo, João capítulo 11, 25, relatou que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus chama Lázaro para fora, ele estava dizendo: eu vim para isso. Eu vim para o que mais? Lógico, invadir a morte. Eu vim para vencer a morte. Eu vim para provar que somos vivos. Eu, Jesus, vim para mostrar que o pecado não tem a palavra final. Irmãs, isso não é conto de fada. Filhas, sobrinhas, tios. Isso não é conto de fada. Isso é plano eterno de Deus. A cruz não foi acidente, foi decisão de amor. E a ressurreição não foi teatro, foi declaração de autoridade. Agora, meu querido, minha querida, meu irmão, lá presencial, pense comigo, vem cá. Se antes da criação Deus já pensava em redenção, o que isso diz sobre o valor da sua vida, da minha, da nossa vida? Lógico, você não é improviso, você não é erro, você, eu, nós não somos acaso. Eu, você, nós somos o quê? Você é alvo de um plano maravilhoso e um plano eterno de Deus. Não é verdade, minha irmã, meu irmão? Jesus diz, versículo 11, nosso amigo Lázaro dorme. Versículo 11, Jesus diz, nosso amigo Lázaro dorme. Trazendo para nós hoje, quantas vezes nós dormimos, né, irmão e irmã? O álcool está nos destruindo, a prostituição está nos destruindo, a igreja com falsos pastores, lobos com pele de ovelha, está nos destruindo, seitas, congregações que não pregam a verdadeira palavra de Deus, está nos destruindo, e nós ainda estamos dormindo, como Lázaro, não é verdade? O sistema de governo está nos destruindo com pão e circo, carnaval, futebol e muitas outras iguarias do Egito. Mas o que nós podemos absorver? Tudo isso, querido. Nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos respondem, estavam volta de Jesus. Se dorme, vai melhorar. Eles entenderam o sono natural. Jesus estava falando de morte. Aqui está algo importante para quem está aprendendo a Bíblia. Jesus usa a palavra dormir como uma metáfora para a morte. Não porque a morte não é real, mas porque para Deus a morte não é o quê? Definitiva. O que para eu, você, nós é fim, para Deus é reversível. Meu irmão, minha irmã. No versículo 14, então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Olha que palavra poderosa de Jesus. Lázaro morreu. Jesus não vive de ilusão. Ele encara a realidade, lógico. Mas Jesus não se limita à realidade. Meu irmão, minha irmã. Porque o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus chamou a morte de sono. Por quê? Porque para quem é vida, a morte não é definitiva. Lógico, é maravilhoso e profunda essa mensagem, é temporária. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós estamos dormindo, não é verdade? Meu irmão, com Lázaro, estamos mortos. Dormindo espiritualmente. Não é falta de igreja, não é falta de informação, é falta de quê? De despertar. Porque lá em Romanos capítulo 13, 11, meu irmão, minha irmã, já era a hora de despertar do sono. O álcool nos anestesia, não resolve dor. O álcool adia a consciência. O álcool nos anestesia, não acorda a minha, a sua, a nossa alma. O álcool entorpece a nossa alma, meu irmão. A prostituição e a imoralidade nos confunde
prometem prazeres momentâneos, mas a entrega é vazio eterno. A prostituição e a moralidade nos confundem. Transformam eu, você, nós transformam pessoas em objetos e o coração em mercadoria. Falsos pastores, o irmão como Mateus tem relatado, versículos 7 e 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. O problema não é apenas erro doutrinário, é manipulação. Quando líderes religiosos substituem a palavra de Deus por espetáculos, as ovelhas dormem achando que estão vivas e salvas e não passam a ter mudança de comportamento porque não existiu e não existe arrependimento. E lógico, essas ovelhas, infelizmente, não vão ter salvação. O sistema religioso, sim, nos traz pão e circo, nos traz distrações. Entretenimentos, meus queridos, não é pecado, lógico que não. Mas quando vira fuga, aí vira anestesia. O problema não é futebol, o problema é esquecer Deus. O problema não é cultura, o problema é idolatria. O problema é quando você bota futebol no lugar de Deus, quando você bota idolatria no lugar de Deus. O Egito sempre oferece essas distrações para evitar o quê? Libertação. Jesus ainda chama eu, você pelo nome. Observamos que o despertar, meu irmão, começa com arrependimento. Não basta sair do mundo, é preciso tirar as faixas. Porque João já nos relatou, capítulo após nosso Jesus Cristo, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 44. Desatai-o e deixai-o ir. Despertar é processo. Pergunta, meu irmão, honesta. Para hoje nós, eu, você, não. Estou dormindo ou estou consciente? Estou sendo guiado pela palavra de Deus ou pela palavra do sistema do mundo do Egito? Estou ouvindo a voz do bom pastor ou a voz da multidão? Não é atacar a pessoa, meu irmão, minha irmã, queridos, queridas. Não é atacar a pessoa, é examinar o coração. Não é viver em paranoia, é viver em vigilância. Porque o mesmo Jesus que disse Lázaro dorme, também disse, eu sou o bom pastor. O despertar não vem pelo medo, vem pela voz. E a voz ainda chama. Chama eu, você, nós. Queridos, queridos. O versículo 15, meu irmão, minha irmã. O versículo 14. Vimos essa declaração forte. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Mas no versículo 15, nos relata assim, e por vossa causa me alegro de que lá não estive, para que creias. Isso não é profundo, meu irmão, minha irmã? Isso é de uma profundidade, de uma meditação tão profunda. Jesus permite a dor para produzir o quê? Fé. Jesus permite o atraso para gerar revelação. Jesus permite o quarto dia para quê? Ninguém duvidar da autoridade divina. Mas por que que Jesus permitiu 4 dias? O que isso tem a ver com a história do povo de Israel, com Israel, com todo o sistema religioso, queridos, queridos? Mas Jesus permite 4 dias. Meu irmão, minha irmã. 4 dias. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de João, capítulo 11, 17, Novo Testamento. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava no sepulcro. No sepulcro, meu querido, minha querida. Imagine, 4 dias pensando que estava no sepulcro. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi antes do cheiro. Foi quando não havia mais expectativa humana. Meu irmão, minha irmã. O que significa 4 dias para os judeus? Meu querido, minha querida, na tradição judaica da época, havia a crença de que o espírito poderia pairar próximo ao corpo por até 3 dias. E somente no 4º dia era considerado totalmente irreversível. Ou seja, Jesus esperou até o ponto em que ninguém poderia dizer, esse é um falso Messias, esse é um falso profeta, esse é um falso... Ele não estava morto de verdade. Você é falso. Jesus removeu qualquer dúvida. Israel, na época de Jesus, também estava em 4 dias, exatamente vivo, internamente endurecido. O templo funcionava, o sacrifício continuava, os fariseus ensinavam, mas espiritualmente os fariseus estavam mortos. Religião vazia, vida nenhuma, nada. Porque quando você viaja no Antigo Testamento, Ezequiel, meu querido, minha querida, capítulo 37, 3, poderão viver estes ossos? Essa pergunta ecoa também em João, capítulo 11. Meu irmão, minha irmã. Israel estava com ossos secos, sistemas religiosos funcionando, mas sem sopro, sem vida, sem esperança. O 4º dia simboliza limite humano. O 4º dia simboliza falência da religião. O 4º dia simboliza incapacidade do sistema religioso da época. E muitos hoje que nós vivemos. O 4º dia de Lázaro, de Jesus em relação a Lázaro.
simboliza fim da força própria. Quando o sistema não resolve, quando o templo não cura e quando os líderes não despertam. Aí entra quem? Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã. No sepulcro. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi antes do cheiro. Foi quando não havia mais expectativa humana. Meu irmão, minha irmã. O que significa 4 dias para os judeus? Meu querido, minha querida, na tradição judaica da época, havia a crença de que o espírito poderia pairar próximo ao corpo por até 3 dias. E somente no 4º dia era considerado totalmente irreversível. Ou seja, Jesus esperou até o ponto em que ninguém poderia dizer: ah, esse é um falso Messias, esse é um falso profeta, esse é um falso... Ele não estava morto, de verdade. Você é falso. Jesus removeu qualquer dúvida. Israel, na época de Jesus, também estava em 4 dias, exatamente vivo, internamente endurecido. O templo funcionava, o sacrifício continuava, os fariseus ensinavam, mas espiritualmente os fariseus estavam mortos. Religião vazia, vida nenhuma, nada. Porque quando você viaja no Antigo Testamento, Ezequiel, meu querido, minha querida, capítulo 37, 3, poderão viver estes ossos? Essa pergunta ecoa também em João, capítulo 11. Meu irmão, minha irmã. Israel estava com ossos secos, sistema religioso funcionando, mas sem sopro, sem vida, sem esperança. O 4º dia simboliza limite humano. O 4º dia simboliza falência da religião. O 4º dia simboliza incapacidade do sistema religioso da época. E muitos hoje que nós vivemos. O 4º dia de Lázaro, de Jesus em relação a Lázaro, simboliza fim da força própria. Quando o sistema não resolve, quando o templo não cura e quando os líderes não despertam. Aí entra quem? Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã. Aí entra Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Por quê? Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós confiamos no sistema religioso, cargo na igreja, ritual, tradição, estrutura, mas o coração continua morto. O 4º dia é quando percebemos que sem Jesus tudo vira sepulcro. Porque Mateus capítulo 23, 27. Sois semelhantes a sepulcro caiados. Sou semelhante a sepulcro caiado, meu querido, minha querida. Não é maravilhoso isso? Jesus não veio reformar o sistema, veio trazer vida, veio refazer todo o sistema religioso do povo de Israel. E para você refazer algo novo, você tem que destruir algo que é velho, que não funciona. Os 4 dias não falam apenas de Lázaro, falam de Israel, falam da religião sem espírito, fala de qualquer coração que vive aparência. E quando tudo parece irreversível, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, minha irmã, pergunta para você. Para nós, estou confiando no sistema ou na voz? Estou confiando no sistema da tradição? Estou sustentado por tradição ou pela presença do Deus Espírito Santo? Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas, essa cultura judaica da época continuava acreditando que até o 3º dia ainda havia possibilidade de reversão, mas no 4º dia já era considerado podre, irreversível. Jesus chega exatamente aonde existe essa dúvida, o 4º dia. Isso não é coincidência, isso é uma estratégia divina. Jesus, o Cristo, não veio apenas curar. Jesus, o Cristo, ele veio provar que é Senhor da vida e da morte, meu querido, minha querida. E da morte, meu irmão. Quando Jesus chega, Marta morre, corre até ele, a Jesus, o Cristo. Senhor, se tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui. Essa frase carrega, lógico, dor, frustração, esperança misturada com decepção. Talvez hoje, meu querido, minha querida, e talvez hoje alguém aqui esteja assim, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Se Deus tivesse agido antes, eu poderia estar perguntando, se Deus tivesse agido, como Marta perguntou, meu querido, minha querida. Mas João capítulo 11 nos ensina, atraso não cancela o milagre, ela intensifica, o atraso intensifica a revelação. Melhor. Hoje, meu querido, minha querida, Deus com resposta para hoje, não é Deus de passado, não é Deus da história antiga, é Deus que entra em Betânia, é Deus que encara o túmulo, é Deus que chama pelo nome. E ele não gritou, morto, saiam. Jesus não gritou, morto, saiam. Jesus disse, nome.
Lázaro, vem para fora. Porque quando Deus chama, Ele chama pelo nome. Chama eu, você, pelo nome, meu querido, minha querida. Eu, você, pelo nome. 4 dias. Os 4 dias e os 400 anos não estão interligados? Respire fundo, meu querido, minha querida. Respire fundo. Os 4 dias de Lázaro. Temos ali essa conexão com os 400 anos. Evangelho de João 11:39. Senhor, já cheira mal. Por que é os 4 dias? Porque já de 4 dias. Senhor, já cheira mal. Porque é de 4 dias. 4 dias, como já vimos, essa situação irreversível. Agora, pare um pouquinho e olhe para Israel. Entre o profeta Malaquias e o nascimento de João Batista, houve cerca de 400 anos de silêncio profético. Não é maravilhoso isso, queridos, queridos? 400 anos sem voz de profecia, sem revelação nova, sem assim diz o Senhor. Religião continuava, templo ativo, sacrifícios de animais, mas silêncio. Israel estava como Lázaro, morto. Religião morta, religião por fora, silencioso por dentro, espiritualmente adormecida. Quando o silêncio parece morte. Imagina, 400 anos esperando Deus falar. Gera tradição, gera formalismo e gera rigidez. Os fariseus surgem nesse período. Os saduceus ganham poder e o sistema vai se fortalecendo. Mas o coração, a pergunta é, e o coração? Seco, morto. Profeta Oséias, capítulo 6, versículo 2 do Antigo Testamento. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará. Isso aponta para, meu irmão, minha irmã, a ressurreição. Israel estava no 4º dia espiritual, mas Deus estava preparando algo maior. Não é maravilhoso? Essa interpretação e essa conexão do Antigo Testamento, Jesus, os apóstolos, o Novo Testamento, e nós, Apocalipse, nós hoje, queridos, e o final do mundo. Aí entra então Jesus em cena, não como reformador político, não como líder religioso, mas como a voz, meu querido, minha querida, mas como a voz. Assim como diante do túmulo, Lázaro vem para fora. Depois de 400 anos, conforme nos relata o Antigo Testamento, Deus falava novamente. Não para e não por um profeta apenas. Ele mesmo vem, como João nos relata. João capítulo 1, 14. O verbo se fez carne. Olha que lindo e poderoso. Quantas igrejas estão funcionando mais espiritualmente silenciosas? Quantas pessoas frequentam cultos, mas vivem em 4 dias? Quantas famílias mantêm aparência, mas já cheiram a morte emocional? Estão no 4º dia. Meu irmão, minha irmã, o 4º dia não é fim. É o cenário aonde a glória se manifesta. Jesus permite 4 dias, porque queria, lógico, remover qualquer dúvida. Israel passou 400 anos. Para o quê? Para entender. Entender o quê? Que a salvação não vem do sistema, vem da pessoa. Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas, perguntas para nós meditarmos. Eu, você, nós. Você está no 1º dia da crise? No 2º? Ou está no 4º dia da sua crise e da minha nossa crise? Se você for no 4º dia, prepare-se. Porque quando tudo parece irreversível, a voz de Cristo Jesus fica mais clara. O sistema, meu irmão, minha irmã, pode falhar. O governo pode distrair. A religião pode endurecer. Mas a voz ainda chama. E essa voz, quando a voz chama, ela vem. E ela chama, essa voz é Cristo Jesus. Nem 4 dias seguraram essa voz. Nem 400 anos impediram. Porque aonde Jesus, o Cristo, o Deus Jesus, o Cristo, chega, a morte recua. Meu querido, minha querida. Não é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? Meu irmão, minha irmã, aqui é de uma meditação mais difícil do capítulo João. Meu querido, minha querida. João capítulo 11, versículo 37. É um dos mais profundos. João, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 11, nos revela e nos leva a um ponto muito desconfortável. No versículo 37 diz: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Novamente, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Olha bem, ele, Jesus o Cristo. Essa pergunta é poderosa porque não vem de ateu. Vem de pessoas que tinham visto milagres, sentido Jesus e estavam tentando mudança de comportamento. E tendo arrependimento, meu querido, minha querida. Eles sabiam que Jesus tinha poder, mas estavam decepcionados. E talvez hoje alguém, eu, você, nós estejamos pensando, se Deus podia ter evitado, por que não evitou? Talvez hoje nós estaríamos e podemos. Eu perdi alguém da minha família. Se Deus podia ter evitado, por que não evitou? Eu tive um acidente, tinha dinheiro, tinha vida, tinha tudo. Estou paralítico, não posso fazer mais nada. Perdeu o sentido da vida para mim. Se Deus podia ter evitado,
Por que não evitou? Eu era são, eu era sadio, eu era tranquilo, comecei a usar drogas, comecei a destruir a minha família, me destruir. Se Deus podia ter evitado, por que não evitou? Eu era religioso. Eu não entendia a religião, mas eu era religioso, eu pregava, eu fazia tudo, mas hoje eu estou desigrejado. Eu sabia da palavra, eu subia no púlpito, eu falava, mas eu estou desigrejado. Mas por que Deus podia ter evitado e por que não evitou? Eu era uma pessoa normal, era casado, tinha família. Hoje sou um prostituto, sou uma prostituta, destruí a minha família. Deus podia ter evitado. Por que não evitou? Queridos. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo, a boa nova, não é negação da dor. O verdadeiro cristianismo não ensina que Jesus veio impedir que coisas ruins aconteçam na minha, na sua vida. João capítulo 16, 33. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu ausência de, lógico, problema. Ele, Jesus o Cristo, prometeu presença no meio deles. Presença. E isso muda tudo. Jesus poderia ter evitado, lógico, sim, poderia. Ele já tinha curado o paralítico, venha comigo, não é verdade? Jesus poderia ter evitado muitas coisas na minha vida e na sua. Porque ali, conforme o povo de Israel, Jesus já tinha curado o paralítico, o cego de nascença, multiplicado pães, acalmado tempestade. Ele poderia ter impedido Lázaro de morrer, e assim como hoje poderia ter impedido de algo acontecer na sua vida, e por que não impediu? Meu irmão, minha irmã. Mas capítulo 11, João nos relata algo maior e mais poderoso. Ele, Jesus, não veio apenas evitar morte física. Jesus, o Cristo, veio o quê? Vencer a morte definitiva. Meu querido, minha querida. Porque João capítulo 10, lembra? João capítulo 10, versículo 10. A segunda revelação do Evangelho de João nos relata: eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida em abundância. Eu amo essa mensagem, eu amo toda a Bíblia, mas essa mensagem é poderosa. E vida em abundância. E muitos pensam que isso é apenas propósito, conforto ou sucesso. Mas o Evangelho de João, do apóstolo querido João, no Novo Testamento, está falando de vida eterna. Vida que não termina no túmulo. Vida que não depende do corpo, da matéria. Vida que não é limitada pelo tempo, meu irmão, minha irmã. E nós continuamos perguntando, né, queridos, queridas? Tão antiga quanto a dor humana. Se Deus já tinha curado o paralítico, se já tinha aberto os olhos do cego, se já tinha multiplicado pães, se Deus já tinha acalmado a tempestade, o Deus Jesus o Cristo, então por que não impediu Lázaro da morte? E para os nossos dias de hoje, continuamos perguntando: se Deus já fez tanto, por que não impediu aquilo na minha vida, na sua vida? Evangelho de João 11, 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa frase é desconcertante, né? Não é verdade, minha irmã lá é presencial? Diácono, diaconisa, pastoras, irmão carnal, sobrinhas, cunhados, tias, primos, minha amiga, meu amigo, minha amiga, até você, meu inimigo, minha inimiga. Aonde o Evangelho de João 11, 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque Lázaro morreu, então o que o Deus Jesus, o Cristo, quis dizer? Ele não estava negando a morte. Cristo Jesus estava dizendo que a morte não teria a última palavra. Lembre-se, Cristo, o título, Jesus, o nome. Cristo, o Salvador, o Messias, o Emmanuel, o Deus conosco, o Alfa, o Ômega, Cristo, título. Jesus, o nome. Nós devemos entender, meu querido, minha irmã, meu irmão, a diferença entre impedir e transformar. Nós pedimos: Senhor, impede. Deus, muitas vezes, responde: eu vou transformar. Impedir, mantém como está. Transformar, muda o nível da revelação. Não é verdade? Se Jesus tivesse impedido a morte de Lázaro, ele teria sido apenas um grande curador. Não é verdade, Jesus o Cristo? Mas ao permitir que o melhor amigo dele, Lázaro, morra, ele se revelou como ressurreição. Mais uma autorização provando que a ressurreição está em Cristo. Talvez Deus não impediu porque na sua vida, na minha vida, algo aconteceu. Porque Deus queria revelar algo maior sobre quem Ele é na sua vida, na minha vida. Ele queria nos levar para uma dependência mais profunda. E que Ele queria quebrar a sua, minha, nossa confiança no sistema. Talvez Ele queria nos ensinar a eternidade. Isso não diminui a dor, mas muda o sentido. O povo de Israel viu milagres. O povo viu o paralítico andar, o cego enxergar, o mar se aquietar. Mas ainda assim, como nós hoje, não entendia completamente o que Ele, Jesus, foi, é e sempre será. Milagre não é o fim.
revelação é, meu irmão, minha irmã. A pergunta, meu querido, minha querida, eu, você, nós, estamos buscando um Deus que evita problema ou estamos dispostos a conhecer um Deus que vence a morte? Porque impedir sofrimento não é maior milagre. O maior milagre é arrependimento, transformação e mudança de comportamento. O maior milagre é transformar o meu, o seu, o nosso sofrimento através do Deus Jesus, o Cristo, a segunda pessoa da triunidade, em glória. A cruz prova isso. Deus poderia ter impedido a cruz. Não é verdade? Minha irmã lá é presencial. Tias, tios, primas, irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, nossas filhas, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Deus poderia ter impedido a cruz, mas não impediu. E foi ali que nasceu a salvação. Se Deus sempre impedisse a dor, lógico, nunca eu, você, nós conheceríamos o poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Algumas coisas Deus impede. Na minha vida, mais de 15 vezes, acidentes, incidentes, em horas erradas, Deus colocou a minha mão. E eu não entendi, achava na minha vida que era sorte. Como na sua também aconteceu, está acontecendo. Mas um dia, só teve duas opções. Ou eu ia para o inferno, ou aceitava Jesus como meu único Salvador e Redentor, o único a ser adorado, prostrado e louvado. Espero assim, meu irmão, que você aconteça isso. Aceitando Jesus. Aquele que chama você pelo nome e tira você da morte, como tirou Lázaro. Algumas coisas Deus impede, outras Ele permite. Mas nada, Ele perde o controle. Lógico que eu estou aqui e muitos estão vivos. E acham que é apenas sorte. Não, é milagre. De Deus. Nada sai do seu propósito eterno, querido. Aquilo que você chama de perda pode ser o cenário onde Deus revela algo que você ainda não viu. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da morte. Jesus não evitou, mas transformou. Preste atenção nisso, irmãos. Jesus não evitou a morte de Lázaro, mas transformou a morte em palco de glória. Não como igrejas. Certas igrejas pregam falsos milagres e transforma ali os falsos milagres em palco de, pode-se dizer até assim, de falsas curas. Meu irmão, minha irmã. Mas não, Jesus transforma a morte em palco de glória. E isso é diferente. Meu querido, minha querida. Isso é diferente. O verdadeiro cristianismo não promete ausência de tragédia. Promete redenção da tragédia. Redenção da tragédia. Meu irmão, minha irmã. A dor real, lembra? A dor real? Marta disse, se o Senhor estivesse aqui. Maria repetiu a mesma frase. Isso mostra que fé não elimina sofrimento. Fé não cancela lágrimas. João capítulo 11, 35 diz, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, querido. Mas uma das maiores revelações. Deus chora. Imagine. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Mas uma das maiores revelações. Porque aqui Deus chora, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo não é um Deus distante, é um Deus que entra na dor, vive na sua família, vive conosco, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, meu querido, minha querida. Existe uma declaração clara para quem não conhece aqui a palavra poderosa de Jesus Cristo, dos evangelhos e dos profetas, na Santa Bíblia Sagrada. Se alguém diz que seguir Jesus significa nunca sofrer, essa pessoa não leu João capítulo 11. O cristianismo verdadeiro não é escapismo, não é fuga. O cristianismo verdadeiro é enfrentamento com esperança. Esperança. O cristianismo verdadeiro não é ausência da morte, é vitória sobre a morte. 4 dias. Ali, como o povo de Israel acreditava, e nós muitas vezes estamos acreditando. Naquela cultura judaica, acreditava-se que até o 3º dia ainda não havia esperança. Mas no 4º dia era impossível para os olhos humanos, para os humanos, era irreversível. Mas para Deus nada é impossível. O Deus Jesus, o Cristo, chega exatamente no 4º dia. Ele não veio para fazer algo possível. Jesus Cristo veio para fazer algo impossível, meu querido. Talvez nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando. Talvez hoje você, ou eu, ou nós, estejamos no 4º dia. Talvez hoje você esteja no 4º dia da sua morte. No 4º dia do casamento. Na morte do 4º dia do ministério. Na morte do 4º dia do sonho. Na morte do 4º dia da saúde. E todos já disseram, acabou. Mas enquanto Jesus o Cristo não disser que acabou, ainda existe resposta, meu irmão. Porque Jesus, ele não é apenas um mestre, ele é Deus, o Deus vivo encarnado. Lembra lá aquela meditação que nós fizemos, das 3 pessoas antes do inexistente, de tudo existir? Que eles conversam, quem que vai lá poder? A segunda pessoa da Trindade se propõe a descer, vir aqui conosco. Ele não é apenas um profeta, Jesus, ele é Deus com resposta para você, eu, nós, hoje, meu querido, minha querida.
meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, você pode ter certeza que nessa batalha de hoje, algumas dessa guerra, essas batalhas serão perdidas. Mas em Jesus Cristo, no quarto dia, assim a vida voltará. Venceremos. Meu irmão, minha irmã. Há lugares onde o milagre vira espetáculo, onde a dor vira palco, onde a necessidade vira marketing. Falsos milagres são fabricados para impressionar. Falsas curas são usadas para manter controle. Mas observe bem, meu querido, minha querida, Jesus o Cristo. João 11, 43, 44. Lázaro, vem para fora. Meu irmão, minha irmã. Jesus não fez teatro, não pediu aplausos, não manipulou emoções. Cristo Jesus enfrentou o impossível. Cristo Jesus não transformou doença leve em propaganda. Cristo Jesus entrou no cenário irreversível. 4 dias. Cheiro, podridão, cheiro de carne podre, cheiro de morte, sem dúvida possível. E ali, ele não usou a morte como palco de autopromoção. Ele usou a morte como marco de glória do Criador, do Pai, do Deus. A primeira pessoa, Criador de tudo e de todos. A diferença é profunda, meu irmão, porque falsos pastores, lobos com pele de ovelha, falsos milagres buscam holofote. Jesus busca revelação. Falso milagre cria dependência do pregador. Jesus cria dependência do Pai. Falso milagre evita verificação. Jesus manda tirar a pedra. Não é poderoso? Maravilhoso essa mensagem, meu irmão, minha irmã. Vinde e vede. Ele não tem medo da inspeção. Mas o falso pastor, a falso milagre, sim, eles têm. Jesus nunca transformou o milagre em espetáculo, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã. Quando curava, muitas vezes dizia, não contem o quê? A ninguém. Porque o objetivo não era o quê? Não era fama. Não era likes na rede social. O objetivo de Jesus era o quê? Era revelar quem ele era. O Deus vivo, encarnado. Com todos os nossos sentimentos. Com todas os nossos sentidos, os 4 sentidos. Meu irmão, minha irmã. Porque João, meu irmão, quando você viaja no Novo Testamento, novamente, capítulo 11, 4, para a glória de Deus, João 11, 4. A glória de Deus não é a minha, a sua, nossa. A glória de Deus não é do homem, não é do pregador, não é da congregação, da instituição. A glória é de Deus, meu irmão, minha irmã. O problema não é crer em milagre. Milagre é bíblico. Eu creio em milagre. Eu mesmo sou um milagre. Mais de 15 vezes morte certa. Morte certa de estar em hora. Se não fosse a mão de Deus, eu estaria morto. E eu não acreditava, achava que era sorte. Como você hoje. E uma vez foi tão profundo e assim mesmo eu não acreditei. Onde no hospital o médico me deu uma injeção de morfina. Eu tive reação, tranquei a minha glota e lá eu praticamente morri. Fui naquele caminho, um brilho, uma paz. Não tem como explicar essa paz espiritual. É lá que eu quero estar. No último suspiro da minha alma e no último suspiro e no último deitar do meu corpo. E aí lá o médico me voltou. Lógico, eu estou aqui falando com vocês. E aí eu vim, no processo de ele me voltar, passei por áreas tenebrosas, macabras, gritos eternos e gritos e gritos. Devia ser ali a porta do inferno. Hoje eu tento voltar quando eu durmo, mas Deus não deixa, não faz abrir aqueles portais da luz e da escuridão, meu querido. Pode ter certeza, meu irmão. A primeira camada celestial e a segunda camada celestial dos principados, dos potestades, do príncipe dos demônios, Satanás, existe e é real. Você pode ter certeza que muitos já passaram por essa experiência. E eu sou uma dessas pessoas que passou. Mas eu queria quando eu ia abrir fazer aquela explosão daquela luz, aonde eu já iria entrar e aí já não teria mais. Mas ali Cristo botou a mão ainda, falou, não está na hora, você tem que voltar. Fala um pouquinho de mim. Eu jamais pensaria que eu estaria gravando algo falando de Deus. Uma dessas pessoas sou eu, meu irmão, minha irmã. O problema é quando o milagre vira mercadoria. Quando a fé vira produto. Quando a cura vira campanha. Jesus não vendeu vida. Jesus, ele entregou a própria vida. Olha que maravilhosa a meditação, que coisa linda. O palco humano exalta, meu irmão, minha irmã, homens. O palco de Deus exalta Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã, lá em presencial, Jesus não fez da morte um show. Fez da morte um testemunho eterno. E isso é diferente. Muito diferente. Meu irmão, minha irmã. Muito diferente. Meu irmão, minha irmã, aonde o Evangelho de João. Convido você a viajar para agora mais um pouco. João, versículo 35. Linda, né, essa mensagem? Jesus chorou. O Deus vivo chorou. O Deus encarnado chorou. 2 palavras. Mas o céu inteiro cabe nelas. Porque aqui Deus chora. Me diga, meu irmão, minha irmã, o Deus que chora. Qual é a seita? Qual é a religião que coloca profetas, coloca líderes religiosos ao mesmo nível de Jesus? Coloca ídolos de pedras, colocam a natureza como Deus que chora por você, que vem, se transforma e chora por você, meu querido, minha querida. Mas ali, Jesus fez o quê? Chorou, meu irmão. Chorou. Jesus chorou. Imagine o Deus chorando junto da criação que ele fez. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós não choramos nem pelos nossos filhos, nem pelos nossos pais.
nem por aqueles que estão necessitados tanto de pão material como pão espiritual. Duas palavras, mas o céu inteiro cabe nelas, porque aqui Deus chora, meu irmão, minha irmã, online presencial. Aqui não é apenas um homem sensível, aqui não é apenas um amigo emocionado, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, é Jesus, o Cristo. Jesus o nome, o Cristo o título, o Messias, o Deus conosco, Emmanuel, o Alfa, o Ômega e muitos outros. O mesmo que diz haja luz, o mesmo que sustenta a galáxia, o mesmo que manda no mar, e ele chora. Por que isso é tão poderoso, tão maravilhoso? Porque Jesus, o Cristo, sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, chorou. Ele não chorou por falta de poder, chorou por amor. A pergunta é, você está chorando pelo seu próximo? Chorando pela sua filha, pelo seu filho que está nas drogas, nas prostituição? E além de chorar, você está orando para esse Cristo que salva? Aquele marido que está, ou a esposa fazendo um negócio desonesto, você está orando por ela, chorando por ela? Aquele funcionário, aquela funcionária que não quer fazer as atividades que são pagas para fazer, você está chorando por ele, por ela? A pergunta é, meu irmão, minha irmã, Cristo ressuscita. Essa é a resposta. Você está chorando pela aquele ou aquela filha que anda nas drogas, na prostituição e destruindo vidas através do inimigo? Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Porque esse Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. E mesmo assim, ele chora, meu querido. Ele chora, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Um Deus chorando. É quase impossível de entender isso, né? Nós somos muito pobres de mentalidade para poder entender essa profundidade das palavras. Que há mais de 2000 anos a palavra de Deus ecoa através dos profetas, de Cristo Jesus e dos apóstolos em nós. Meu irmão, minha irmã, queridos, querida, o Verbo se fez carne. Muitas religiões falam de profeta, outros falam de líderes iluminados, outros falam de energia universal, outros falam de natureza como divindade, mas no centro do cristianismo, meu irmão, está algo único e poderoso. Deus se fez homem, sofreu, morreu, ressuscitou. Nenhum cristão ortodoxo coloca profeta acima de Deus. Nenhuma igreja bíblica coloca líderes no mesmo nível de Cristo. E quando isso acontece, já saiu dos caminhos de Cristo Jesus e, lógico, do ensinamento da palavra de Deus através dos evangelhos dos apóstolos. Aonde 1 Timóteo 2 nos relata em 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus. Não é profeta, não é pastor, não é líder religioso. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Se um profeta falar que ele teve a palavra de Deus, é mentiroso. Porque se a palavra não concretizar na sua vida, como aqui dentro da minha casa, já coloquei um bispo e essa palavra dele nunca foi concretizada. Então ele é um falso profeta. E muitos são assim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. A diferença real, meu querido, minha querida, outras crenças dizem, suba até Deus, ilumine-se, evolua, purifique-se. O Evangelho de Cristo Jesus diz o quê? Deus desceu até você. Isso é muito radical, isso é profundo, isso é maravilhoso, meu querido, minha querida. Isso é maravilhoso, isso é de uma profundidade eterna. Aqui está o ponto mais profundo dessa meditação. Meu irmão, você pode perguntar, qual religião tem um Deus que chora? Não é verdade? Como eu perguntei para vocês. No cristianismo bíblico, o Deus eterno não apenas chora, ele sangra. Isaías, o profeta, 53:3. Lembra-se, o último profeta foi João Batista, que profetizou o quê? A vinda de Jesus Cristo. Acabou a profecia, meu querido, minha querida. Pode desejar. E no sentido de desejar algo para alguém, até conectar junto com a Escritura, você fala, eu profetizo na sua vida. É a mesma coisa hoje, eu desejo. Mas lá era a profecia mesmo. E é interessante, meu irmão, minha irmã, uma pequena pausa. Eu tenho uma pastora que é um milagre maravilhoso. Eu vou pegar o testemunho dela um dia. Essa mulher foi igual o Lázaro, estava morta, não tinha 4 dias ainda, mas ela estava viva morta. Fez transplante de fígado, de pulmão, e Deus fez um milagre. E a gente viu essa mulher se deteriorando. Só que um dia, a filha dela falou que Deus falou com o profeta, que era o pastor dela, e o profeta falou para ela. Eu, naquele dia, não me contive e falei, minha filha, ela estava totalmente entendendo as escrituras errada, porque foi ensinada erradamente conforme a palavra de Deus. Eu falei, não, minha filha, você não precisa ouvir profeta. Isso pode ser um desejo dele para você. Mas você tem que entender que a partir de João Batista, o último profeta já foi declarado. E o último profeta, quem é? Jesus, o Cristo. Você não precisa mais de intermediário, porque o véu já foi rasgado. Você não precisa de profeta. O último profeta foi João Batista, que anunciou aquele que vai nos salvar em espírito, em verdade, em mudança de arrependimento, mudança de comportamento, e vai nos dar a salvação. E essa filha da pastora não conseguiu entender ainda que Jesus falou várias mensagens poderosas a respeito disso. Eu perguntei, então, se você confia no profeta, a vida de Cristo Jesus não serviu para nada.
O véu quer dizer que não serviu para nada. O véu foi rasgado, como o apóstolo Mateus, no capítulo 27, 51, nos revelou. E o véu do templo se rasgou em dois, do alto para baixo. Isso não foi detalhe. O véu separava o povo da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E quando Jesus morreu, o acesso foi liberado a todos. O acesso foi aberto a todos. Não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus abriu o caminho. Precisamos de profeta? Meu irmão, minha irmã, precisamos entender o que é profeta. No Antigo Testamento, os profetas anunciavam o que viria. O último profeta nesse sentido foi João Batista. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou. Depois que o Cordeiro veio, não precisamos de alguém para anunciar outro caminho, porque o caminho já veio, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Hebreus 1, capítulo 1, 2. Havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E essa é a palavra-chave, a nossa meditação-chave. Deus falou pelo Filho. Jesus não é apenas mais um mensageiro. Ele é o Deus vivo, ele é a mensagem. E o Evangelho também nos falou isso no Evangelho de João 4:23. Em espírito e verdade, os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Não é por intermediário humano, não é por sistema, não é por sistema de religião, não é por ritual, é por Cristo Jesus. Meu irmão, quando dizemos não precisamos de profeta, meu querido, meu irmão, minha irmã, isso não quer dizer que nós não precisamos radicalizar. Sim, profetas que têm a verdadeira liderança e pastoreio na palavra de Deus. Ninguém substituiu Jesus. Nenhuma experiência espiritual está acima da palavra. Nenhum líder está no mesmo nível de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento. Por isso, não é guerra de debate, é guerra de oração. O véu foi rasgado, o acesso foi aberto, o sacrifício foi completo. Não precisamos de outro mediador, não precisamos de pastores, não precisamos de papa, de santo, de pedra, de luz. Nós, no cristianismo, só precisamos de quem? De Cristo Jesus. Não precisamos de outro sacrifício, não precisamos de outro Salvador. Cristo é suficiente. E quem ainda não entendeu, como essa filha da pastora, minha amiga, mulher que nós amamos, vimos o sofrimento dela, vimos o milagre que Deus fez na vida dela e como faz em cada um. E hoje ela diz que é pastora. Não precisa de confronto. Precisamos de intercessão, meu irmão. Mas Deus está abrindo os olhos dela, espero que ela entenda isso. Porque quando a partir do momento que você passa a fazer tudo o que o profeta, o pastor, ou o profeta, ou o diácono, o profeta, ou seja quem for, na sua vida, você passa a ser escravo dessa pessoa, dessa congregação, e nós somos livres, queridos e queridas. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem de Jesus, o Cristo. Então vamos agora, meu querido, minha querida, vamos fazer uma pequena oração. Vamos fazer uma pequena oração, meu querido, minha querida. Irmãos e irmãs, agora é o nosso momento. Se puder, pare um instante, silencie onde você estiver, a casa, pare um pouco o seu carro, no estacionamento, onde você estiver, né, no trabalho. Eu orei muito dentro do banheiro. Pode orar onde você quiser, meu querido, minha querida. Silencie o pensamento, silencie o seu coração inquieto. É hora de oração, é hora de meditação da palavra de Deus, é hora de nos encontrarmos com Deus. Deus Pai, Criador de tudo e de todos, nós nos aproximamos agora, Senhor, com humildade, não confiando em nossas forças, não confiando em nossa religião, mas confiando em Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai amado, o Deus Espírito Santo, desça sobre nós, quieta a mente, toca o coração. Ó Deus Espírito Santo, quebra toda a distração. Se há dureza, Senhor, amolece. Se há pecado, convença. Se há dor, consola, Senhor. Se há morte espiritual, ressuscita em nós, ó Deus Espírito Santo, com a tua luz poderosa. Nos dê entendimento. Que essas não sejam, ó Deus, apenas mais uma oração, mas seja uma conversa íntima, como Jesus tem nos ensinado. Assim, ó Deus, que seja um encontro, que lágrimas sejam de arrependimento, que decisões sejam de mudança e que o coração seja renovado. Jesus, o Cristo, nós declaramos. O Senhor é suficiente. O Senhor é o caminho. Jesus Cristo, o Senhor é a vida e nós declaramos. Receba, Senhor, então, a nossa oração. Transforma a nossa casa. Salva, Senhor. Salva a nossa família. Salva, restaura o que está no quarto dia de morte. Em nome do teu Filho amado Jesus o Cristo, nós estamos aqui, hoje e sempre. Pai Todo-Poderoso, hoje e sempre. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos aqui, sabendo que nós não precisamos de, assim, Senhor, intermediário, para chegarmos ao teu trono. Porque Jesus já tem nos revelado que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o pão, a água cristalina, os pastos verdejantes, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja, Senhor, sempre conosco. Assim, ó Deus, toda luz verdadeira é o Senhor. Nós te pedimos. Rompe toda a cegueira espiritual que ainda existe em nós. Assim como o homem que
que não via passou a enxergar. Que nossos olhos, Jesus, sejam abertos para discernir a tua verdade, para enxergar, Senhor, o teu reino, para reconhecer, ó Pai, que o teu Filho amado, que o homem, assim, ó Deus, encarne aqui conosco, ó Pai, para reconhecer que o teu Filho amado, Jesus, é o Rei, é o Deus vivo. Não reconhecer como religião, mas como vida. E que toda, ó Pai, venda, cegueira caia e que toda cadeia seja quebrada, que toda dureza de coração seja transformada. Ilumina, Senhor, a mente dessa irmã, desse irmão, a nossa mente. Ilumina, continua iluminando a minha mente, ilumina a nossa casa, ilumina a nossa geração, em nome sempre do seu, do meu e do nosso pecado. Mas ilumine, Senhor, porque tudo que nós queremos fazer é em nome de Jesus, é em nome do Senhor. Jesus, o Cristo, libertador dos cativos. Se houver correntes invisíveis, prendendo nossa fé, nosso pensamento, nosso relacionamento, quebra agora, Senhor. Se existirem cadeias de orgulho, religiosidade fria, egoísmo e incredulidade, arranca de nós. Não queremos ser religiosos acorrentados, queremos ser filhos livres e que o Teu Espírito Santo nos liberte completamente e que a liberdade do céu, ó Pai, se manifeste sobre nós, não somente hoje, mas a cada batida do nosso coração, Senhor. Ó Pai amado, Senhor, assim como Jesus, ó Pai, tem multiplicado o pão, multiplica também em nossa vida o que parece insuficiente. Multiplica, Jesus, a fé quando ela é pequena. Multiplica em nós, Senhor. Multiplica a esperança quando ela está fraca. Multiplica, ó Deus, a paz quando, ó Deus, o caos tenta dominar. Que nunca nos falte, ó Deus, o pão espiritual. Que nunca nos falte, ó Pai, a Tua presença. Que sejamos alimento pela Tua palavra diariamente. Senhor Jesus, que chamou Lázaro para fora. Chama-nos, ó Pai, hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Esses que já saíram, estão saindo, estão chegando. Também, ó Deus, chama também tudo que está morto dentro de nós. Se há sonhos enterrados, chama para fora. Se existe fé adormecida, chame para fora. Se existe propósito esquecido, chama para fora. Tira-nos das cavernas emocionais, dos túmulos espirituais, das prisões da mente, e que a Tua voz, ó Deus, ecoe, saia para fora, e que a vida retorne, Senhor. Senhor, nós nos aproximamos da Tua presença, com humildade, com confiança. Não por mérito próprio, Pai, não por obras, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus o Cristo. Jesus, o Senhor que és o caminho, o Senhor que és a verdade, o Senhor que és a vida, o Senhor que é o pão que desceu do céu. Jesus, o Senhor que és a água viva que sacia para sempre. Jesus, o Senhor que és o bom pastor, que nos conduz a pastos verdejantes. Assim como está falado, Senhor, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, Senhor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e nós cremos. Assim, o salmista tem nos relatado que, assim, ó Pai, quando no Senhor estamos, nos faz repousar em pastos verdejantes. Nós não precisamos de outro mediador, porque o Senhor já abriu o acesso. Assim, ó Pai, o Teu apóstolo tem nos falado, aproximamos, ó Pai, com confiança da Tua presença, porque o Seu trono é um trono de graça, Senhor. Hoje nós entramos aqui, ó Pai, em humildade, compaixão, divisibilidade. Hoje nós entramos também, principalmente pela fé. Entramos pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Entramos com arrependimento, entramos com gratidão. Ó Deus, Espírito Santo, conduza-nos, ó Deus, na verdade. Senhor, afasta-nos de todo engano. Senhor, faz-nos depender somente do Senhor. Do Senhor, ó Pai, da terceira pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Que nosso coração não busque substituto. Que nossa fé, ó Deus, não se apoie em homens. E que nossa esperança esteja somente em Jesus. Porque Ele é suficiente, porque Jesus é o Salvador, é o Emmanuel conosco, Jesus é o Ômega, é o Alfa, Jesus é o completo e Jesus é eterno. Pai amado, aqui nós estamos, Senhor, sempre. Ó Pai, tire nós, Senhor, contra a cegueira religiosa, Pai Santo. Não permita que sejamos como aqueles que tinham olhos e não viam. Livra-nos, Senhor, da religiosidade vazia. Livra-nos de conhecer regras e não conhecer o Teu coração. Ó Pai amado, que a nossa fé seja, Senhor, seja viva, sincera, transformadora. Senhor, que não escondamos o pão, ó Pai. Escondemos o pão da vida, mas que repartamos, que não bloqueemos o acesso à verdade, mas que sejamos ponte para o Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui, ó Pai. Senhor, Pai Todo-Poderoso, assim, Jesus amado, nós te agradecemos. Gratidão pela luz nós temos, porque a Tua luz, ó Deus, venceu as trevas. Ó Pai, mesmo quando o mundo parece escuro, a Tua luz nunca se apaga. Pai amado, santo, obrigado por nos guiar, obrigado por nos sustentar, obrigado por nos chamar pelo nome. E que essa gratidão, Senhor, gratidão, nunca saia do nosso coração. Que sejamos testemunha viva da Tua palavra e da Tua luz. Ó Deus Espírito Santo, assim nós cremos, Senhor, ó Pai. Entra nas áreas escondidas do nosso interior. Transforma orgulho em humildade. Transforma o medo em confiança. Transforma a ansiedade em paz. Molda-nos segundo o caráter, moral e dignidade do Teu Filho, amado Jesus, o Cristo, Deus vivo, o Ômega, o Alfa,
Assim o Messias, ó Deus, ali, ó Pai, que o nosso pensamento reflita o céu, que nossa atitude reflitam sempre o Teu Filho amado, Jesus o Cristo, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, assim como olhaste para a multidão com compaixão, dai-nos esse mesmo coração, Senhor, que não sejamos, ó Pai, indiferente à dor alheia, que sejamos instrumento de alimento espiritual, que possamos repartir esperança, repartir amor, repartir fé, e que nossas mãos sejam extensão das Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos que toda força contrária ao Teu reino caia por terra e queime no lago de fogo, Senhor, com enxofre, conforme a Tua Escritura Sagrada nos relata. Declaramos que a verdade prevalece. Declaramos, Senhor, não somente hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas até o nosso último deitado do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Declaramos que a luz dissipa toda sombra e nenhuma mentira permaneça. Que nenhuma opressão resista à autoridade, assim no nome que está acima de todo nome, que é Jesus, o Teu Filho amado, Pai. Ó Senhor Jesus, Senhor, entregamos nossa vida por completo a Ti. Queremos Te abraçar como Lázaro abraçou a vida ao sair do túmulo. Senhor Jesus, queremos ser alimentados como a multidão foi alimentada. Senhor Jesus, queremos enxergar como o cego enxergou. Senhor Jesus, queremos ser livres, Senhor. Livre como os libertos foram. Reina em nós, Senhor, agora, em nossa família, em nossa congregação, na vida desse irmão online, presencial. Guia nossos passos, sustenta a nossa fé. E assim que a Tua luz azul, branca, celestial nos envolva hoje e sempre, Senhor. E assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos nessa presença maravilhosa, Pai. Sabemos que o Senhor veio a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem passam a ver e os que estão vendo se tornem cegos. Oh, Pai, o cego de nascença passou a enxergar. Mas os líderes religiosos, Senhor, que tinham escritura, templo, tradição, permaneceram cegos. Oh, Pai, porque a religião pode ensinar regras, mas só o Teu Filho, Jesus o Cristo, abre os olhos. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, Senhor, sabemos, ó Pai, que muitos podem conhecer versículos, mas não conhecem o coração. Muitos defendem tradição, mas não sabem sentir a Tua presença. Ó Pai, não sentir a transformação. Senhor, muitos falam de santidade, mas não vivem arrependimento. Muitos têm até cargo, Senhor, mas não têm comunhão. Ó Pai, sabemos que é possível estar dentro da igreja e ainda assim não enxergar o Teu Filho amado Jesus Cristo. Então, Deus, que as nossas escamas hoje caiam, Senhor. Ó Deus, sabemos que muito como o Teu apóstolo Jesus o Cristo, assim, de nosso Jesus Cristo tem falado, Mateus, Senhor, que o povo ele honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Sabemos que a cegueira religiosa não é falta de culto, Senhor, é distância de intimidade com o Senhor Jesus. Jesus, traz-nos, Senhor, traga-nos liberdade, libertação da cegueira religiosa, porque pior do que a cegueira religiosa, Senhor, é mais perigosa que a ignorância, porque nós sabemos, ó Deus, porque quem sabe que está perdido busca ajuda, mas quem acha que enxerga não pede cura. Então entra, Senhor, na vida, Senhor, dessa irmã, desse irmão. Oh, Deus, que a humildade de Jesus venha para que nós venhamos reconhecer que eu possa estar errado, que nós possamos voltar ao Evangelho, buscar o Espírito e a verdade, que nós possamos examinar o coração antes de examinar os outros, Senhor. Oh, Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, se há algo em mim, ainda não enxerga, abre os nossos olhos, os meus olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, nesse momento tão maravilhoso de conversa, de meditação, de cura, de restauração, nessa presença viva e real. Não queremos apenas palavras, não queremos apenas ouvir, queremos Te sentir, Senhor, que o Teu Espírito Santo invada a vida dessa irmã online presencial, da minha família, da nossa congregação, toque os nossos corações e transforme a nossa atmosfera, Senhor. Se houver peso, remova, Senhor. Senhor, se houver medo, dissipa, Senhor. Se houver medo, dissipa. Se houver frieza espiritual, aqueça, Senhor, com o fogo do Teu amor. Que possamos, ó Pai, experimentar, não uma religião, mas um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Pai amado, quebranta o nosso coração. Se estamos endurecidos, amolece. Se estamos distraídos, chama a nossa atenção. Se estamos orgulhosos, ensina-nos a ser humildes, Senhor. Tira de nós qualquer resistência à Tua vontade. Que lágrimas de arrependimento sejam, Senhor, semente de transformação. Semente de transformação. Que o nosso coração seja terreno fértil para a Tua palavra, Senhor. Jesus, libertador, se existe dentro de nós qualquer cadeia invisível, qualquer prisão emocional, qualquer trauma não resolvido, quebra agora, Senhor. Liberta-nos de pensamentos negativos, liberta-nos de acusação interna, liberta-nos de vozes que dizem que não somos suficientes. O Senhor nos chama de filho, o Senhor nos chama de amado, e que essa identidade seja restaurada hoje, ó Pai. Nós cremos, ó Pai. Quando as circunstâncias gritarem ao nosso redor, Senhor, que a nossa fé fale mais alto. Quando o mundo disser que não há saída, que a nossa esperança permaneça firme. Firme, Senhor. Dá-nos, Senhor, fé para atravessar o deserto. Dá-nos, Senhor, fé para esperar milagres. Dá-nos, Senhor, fé para continuar mesmo quando não vemos resultados imediatos. E que a nossa confiança esteja em Ti e somente no Senhor, Pai. Pai Celestial, Criador de tudo e de todos e tudo que o Senhor tem criado, Senhor do inexistente. Cobre a nossa casa com a Tua proteção. Guarde nossos filhos, nossos pais, os nossos irmãos. E que não falte paz no lar dessa irmã, desse irmão lá presencial. E que não falte diálogo, amor e perdão. Que toda influência negativa
toda influência negativa seja afastada e que a presença do teu Filho amado Jesus Cristo, a presença de Jesus reine dentro de cada cômodo da nossa casa, que nossa família seja um altar vivo de adoração, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus da cura. Jesus, nós chamamos. Toca agora, Senhor, aonde há dor, se há enfermidade no corpo, traz restauração, Jesus. Se há, ó Jesus o Cristo, se há ferida na alma, traz consolo. Se há, existe ansiedade, traz paz. Se há tristeza, Jesus, profunda, traz alegria renovada na vida desse irmão, dessa irmã, Pai. Porque o Senhor é o mesmo que curava, que levantava, que restaurava, porque a tua mão é santa e poderosa. Opera em nós hoje, então, Senhor. Como sempre, aqui em fé, nós cremos. Oh, Pai, nos dá direção, Senhor. Deus de sabedoria, guia nossas decisões. Não queremos agir por impulso, nem por medo. Mostra-nos o caminho certo. Fecha as portas que não vêm do Senhor. Abra, Senhor, aquelas que são parte do teu propósito. Que cada passo nosso esteja alinhado com a tua vontade, que a nossa vida, Senhor, seja conduzida sempre, sempre pelo Espírito Santo. Nos dê coragem espiritual, Senhor. Dai-nos coragem para viver o Evangelho com verdade, que não tenhamos, Senhor, vergonha de falar do teu amor, que não sejamos intimidados por Cristo, que sejamos luz em meio às trevas, que nossa postura reflita o caráter, a moral e a dignidade de Cristo Jesus, o teu Filho amado, em todo lugar aonde estivermos. Ó Deus Espírito Santo, o Senhor faz uma obra completa, linda, maravilhosa. Então faça uma obra completa, linda, maravilhosa na nossa vida. Continue fazendo na minha vida, Senhor. Faça na vida das nossas filhas, das nossas famílias, Senhor, da nossa congregação, não apenas superficiais, mas profunda, na vida dos nossos amigos e amigas. Toca nossas intenções, nosso desejo, nossa motivação, renova nossa mente, molda nosso caráter. E que cada dia, Senhor, sejamos mais parecido com Jesus, o Cristo, e que o velho homem morra e que a nova criatura floresça, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui como nós entregando tudo que temos ao Senhor, uma entrega total. Senhor Jesus, o Cristo, entregamos tudo em Tuas mãos, os nossos sonhos, nossas preocupações, nossos medos, nossos planos. Reina então, Senhor, sobre nós. Governa, Senhor, nossas emoções, sustenta a nossa fé e que a Tua, Senhor, a Tua santa luz nos envolva. Senhor, que a Tua paz nos guarde. Senhor, que a Tua graça nos acompanhe. Senhor, sempre, ó Pai, declaramos, Senhor, Tu és o nosso Senhor, a nossa vida. Senhor, é tudo que nós temos e precisamos. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém, meu querido, minha querida. Amém, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, então, que agora estamos nos despedindo. Então você respire, há casas onde ninguém saiu fisicamente, mas o coração já foi embora. Sabemos, meu querido, que a família é ferida, mas não vencida. Há mesas onde ainda se sentam juntos, mas não conversam mais. Há casamentos que continuam, mas o afeto morreu. Há filhos vivos, mas emocionalmente distantes. Isso dói, na verdade, minha irmã, meu irmão. E parece derrota. Mas no Evangelho de João, lá em 11:39, o Senhor já cheira mal, porque é de 4 dias. Marta estava dizendo, já passou do limite. Talvez eu, você, nós estejamos dizendo o mesmo sobre a nossa família, sua família. Já passou do ponto, já acabou, não tem mais jeito. Mas o 4º dia não foi o fim, foi o cenário da glória, meu irmão, minha irmã. Perdemos batalha, mas não a guerra. Israel perdeu batalhas. Os discursos fugiram, Pedro negou, Marta duvidou. Mas o plano não fracassou, meu irmão, minha irmã. Porque a guerra nunca foi minha, sua, nossa. A guerra nunca foi nossa. Sempre foi do Senhor, Jesus o Cristo. Perder uma batalha não significa perder o destino. O 4º dia ensina algo profundo para você, para mim, para nós. Deus permite que chegamos ao limite humano, para revelar o limite divino. Quando a força acaba, a graça começa. Quando a lógica humana termina, a fé amadurece. Jesus não chegou atrasado, ele chegou no momento da revelação. Jesus disse, vinde antes, seria apenas cura. No 4º dia foi ressurreição, meu querido, minha querida. Talvez Deus esteja trabalhando em níveis que você e eu, nós ainda não enxergamos e entendemos, meu querido. Você pode ter perdido conversa, pode ter perdido confiança, pode ter perdido paz. Mas, enquanto Cristo Jesus estiver presente na sua vida, na minha vida, não é o fim. Ele ainda chama pelo nome. Lázaro, venha para fora. E ele ainda chama o marido, chama a esposa, chama o filho e chama a filha. E ele chama a família de volta à vida, meu querido. Que em Romanos nos fala, em todas essas coisas somos mais vencedores. Ele não diz que não haverá luta, ele diz que a vitória final será garantida. Então no 4º dia havia cheiro de morte, mas no mesmo 4º dia houve testemunho de vida. Hoje pode haver silêncio, pode haver tristeza, pode haver distância, na minha, na sua, na nossa vida, mas a voz ainda tem poder. E a voz é maior que o sepulcro. Meu irmão, minha irmã, então, não interprete o atraso como abandono, não interprete o silêncio como ausência, não interprete a batalha como derrota final. A cruz parecia derrotada, mas era vitória disfarçada. Lázaro parecia perdido, mas estava prestes a ser sinal. Família ferida não é família condenada. Batalha perdida não é guerra encerrada. Se Cristo Jesus venceu a morte no 4º dia, ele pode restaurar a sua casa,
Jesus pode restaurar a sua história, Jesus pode restaurar o que parecia irreversível. Porque quando Jesus entra no cenário, o impossível começa a perder a força. Então, meu querido, minha querida, que a paz e a graça do nosso Jesus Cristo esteja na sua vida hoje, amanhã e sempre. Até o nosso último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Amém? Amém. Amém.